Após duas explosões que o Irã considera ser um atentado terrorista e culpabiliza Israel e os Estados Unidos, nós temos que a Força Quds, importante força militar do Irã, junta-se ao Hamas para atacar Israel na região da faixa de Gaza. Nós estamos diante de uma escalada de tensão ainda não vista na guerra entre Israel e Hamas, que já perdura quase 3 meses, que infelizmente não parece ter fim no horizonte próximo. Nós temos um atentado que vitimou pelo menos 100 pessoas e é sobre isso que nós iremos falar, focando e observando as ações do Irã. Mas antes, eu vou pedir a você aquele recado aqui importante do YouTube. Deixe o like, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. Eu vou reiterar mais uma vez a você. Dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. É um guia de estudos que, se você estudar corretamente, certamente terá uma capacidade de interpretação muito mais aprofundada do que acontece nas relações internacionais, na geopolítica, um pouco de geografia, história recente, assim por diante. Então, tivemos, infelizmente, lamentavelmente, duas explosões no Irã, mas nós iremos analisar o contexto. As acusações feitas a Israel, 103 pessoas infelizmente mortas e pelo menos 100 feridos. É um número certamente avassalador, é um número triste, é um número que infelizmente nós assistimos nesse último dia. A relação dos ataques com Qassem Soleimani, que é um general do Irã que foi morto em 2020, vamos analisar qual que é a relação e, claro, a posição do Irã contra Israel, que nos é muito conhecida a todos vocês que acompanham aqui o nosso canal do YouTube. No fundo, vocês visualizam aí uma mesquita belíssima que fica na cidade de Kerman, onde houve as explosões, aliás, nesta região onde nós temos o corpo do general Soleimani, que foi morto, conforme dissemos, no ano de 2020. E aí eu apresento mais uma vez a você a foto, sempre reiterando a importância da paisagem geográfica para que nós compreendamos de uma maneira muito mais profunda o que acontece no mundo. Nós vemos aí uma torre, ou melhor, 2 minaretes belíssimos e no horizonte a cúpula da mesquita que ocorre próximo ao túmulo do general morto no ano de 2019. E, para tanto, precisamos analisar o contexto histórico. Houve hoje a explosão, no dia 3 de janeiro de 2024, hoje não, no caso ontem, né? E o contexto histórico é o seguinte, nós temos aí o aniversário de 4 anos da morte do Qassem Soleimani, alguns falam Soleimani, não é? Mas eu falo Soleimani, enfim. Nós temos que há 4 anos nós tivemos a morte, portanto, desse general em um ataque feito pelos Estados Unidos ao Iraque, especialmente Bagdá. Então, Soleimani estava no território iraquiano no ano de 2020, em um contexto de enorme tensão entre os Estados Unidos e o Irã. E esse general ali, próximo ao aeroporto de Bagdá, foi atacado pelos Estados Unidos. Naquele momento, dia 3 de janeiro de 2020, o presidente dos Estados Unidos era Donald Trump. E Donald Trump afirmou, sim, que foram os Estados Unidos os responsáveis pela execução do Soleimani. Agora, dias antes, nós tivemos no dia 31 de dezembro de ainda 2019, nós tivemos um ataque feito à embaixada dos Estados Unidos no Iraque. E a execução do general Soleimani teria sido uma resposta dos Estados Unidos à posição do Irã e ao modo como o Irã acaba influenciando grupos na região do Oriente Médio contra os Estados Unidos. Então você tem uma guerra indireta, em alguma medida, envolvendo o Irã e outros territórios e grupos no Oriente Médio. Aliás, agora, nesse contexto de guerra entre Israel e Hamas, nós vemos os Estados Unidos atacando alvos em específicos na Síria e alvos em específicos também no Iraque. Não era diferente ali no ano de 2019, 2020. Por quê? Os grupos ali do Hezbollah iraquiano atacaram e invadiram a embaixada dos Estados Unidos, em um contexto que, na sequência, os Estados Unidos acabam executando liderança iraniana naquela região e acusando o Irã de financiar os motins e esses movimentos contrários aos Estados Unidos naquela região. Agora, o Soleimani, conforme sabemos, era um general das Forças Quds, que é um grupo de elite importante das guardas revolucionárias do Irã, que busca atuar no estrangeiro para levar adiante os ideais da Revolução Iraniana
de 1979, que levou ao poder no Irã os ayatollahs, os líderes religiosos, conforme nós sabemos. E por fim ainda, dias antes, no dia 29 de dezembro de 2019, notem vocês o contexto e a complexidade da tensão e dos conflitos no Oriente Médio, nós temos que os Estados Unidos atacaram as brigadas do Hezbollah, que é justamente o grupo chamado também de Hezbollah do Iraque, assim também conhecido como Kataib Hezbollah. Esse grupo é um daqueles que perfazem a chamada Força de Mobilização Popular. As forças de mobilização popular no Iraque são financiadas em boa parte pelo Irã. E a justificativa do Irã é que este grupo está lutando contra o Estado Islâmico, ok? Então nós temos aí um grupo no Iraque, ou diversos grupos, não é? Que atuam com financiamento militar e econômico, financeiro, não é? Em boa parte do Irã, justamente para lutar contra o Estado Islâmico, que é um grupo que acabou tomando o poder em diversas regiões no Iraque e também na Síria ao longo dos anos de 2014, 2015 e assim por diante. Então essa é uma justificativa razoável do Irã para financiar grupos na região do Oriente Médio. Agora, além disso, o Irã também vai financiar esses grupos para se oporem, para que eles façam oposição à presença dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, assim como a influência de Israel e a presença de Israel no Oriente Médio e assim por diante. Então, é um contexto complexo esse, não é? Da morte do Soleimani, que não é um ato isolado dos Estados Unidos, mas é uma sequência de diversos momentos de tensão envolvendo os Estados Unidos e também grupos na região do Oriente Médio. Se nós voltarmos um pouco ainda no ano de 2019, nós temos ali no mês de junho, se eu não me engano, o Irã derrubando um drone dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico. Os Estados Unidos dizem que o drone estava em território das águas internacionais, que não pertenceria exatamente ao Irã. Por sua vez, o Irã diz que não, que o drone dos Estados Unidos foi abatido porque estava em território iraniano. Isso elevou bastante as tensões entre os Estados Unidos e o Irã, e o que acontece com Soleimani ali é uma das consequências de uma enorme tensão envolvendo os dois países. Vale lembrar ainda que o contexto mais anterior ainda envolve o quê? A oposição de Donald Trump ao acordo nuclear que Obama, ex-presidente norte-americano, fez com o Irã, ali com outros países envolvendo a Europa e também a Ásia, o caso da Rússia e da China. Então, a tensão, o conflito Irã-Estados Unidos é de longa data, é desde a década de 70 com a Revolução Iraniana, enfim. Mas os eventos recentes envolvem justamente aqui o aniversário de Soleimani, que era homenageado, aniversário de morte de Soleimani, que era homenageado conforme sabemos e estamos aqui observando. Aí nós temos a foto mostrando os ataques feitos à embaixada americana naquele dia 29 de dezembro de 2019, conforme a gente mencionava, né? E aqui um mapa, o mundo no mapa, uma observação importante, a capital de Teherã, né, no caso do Irã, Teherã, lá no norte, e a cidade de Kerman, onde você tem o túmulo do Soleimani, bem ao sul do território do Irã. Observando aí o Irã e a sua influência em diversos países do Oriente Médio, é o caso do Iraque, da Síria, do Líbano e também nas regiões de Israel ali, a região da faixa de Gaza, não é? Se nós formos mais para o sul aqui, nós vamos ter também o Iêmen. Então é uma conexão importante aí do Irã e apoio do Irã a grupos nesses diversos países contra o território de Israel e a presença americana nesta localidade. A partir do atentado, o Irã vai acusar quem? Os Estados Unidos e Israel. Tudo bem? Então houve uma acusação por parte do governo iraniano. Agora, o que é importante é que tanto os Estados Unidos assim como Israel não assumiram a responsabilidade, inclusive os Estados Unidos nega que teria sido eles os responsáveis por terem feito o ataque, não é? O ataque que resultou na explosão das bombas e na morte, infelizmente, das 103 pessoas, pelo menos é o que diz o governo iraniano. O presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, vai dizer que Israel pagará caro. Por sua vez, o Ali Khamenei vai dizer que a resposta iraniana será dura. A força Al-Quds, aquela inclusive que era chefiada pelo general Soleimani, afirma que esta tarde, numa operação conjunta com Al-Qassam nada mais é do que as brigadas Al-Qassam, que é o grupo armado do Hamas. Então, as brigadas Al-Qassam
bombardeamos 60 grupos de veículos e soldados inimigos nas linhas de frente que avançam sobre o centro de Khan Yunis. Então nós temos a guerra, infelizmente já há quase 3 meses, envolvendo Israel e Hamas. E nós sabemos que o Estado de Israel tem avançado agora em direção ao sul do território da faixa de Gaza. E uma das cidades, conforme sabemos, é Khan Yunis. E aí nós não temos a declaração do governo iraniano de que eles atacaram, não é, militares israelenses na faixa de Gaza. Mas é uma declaração feita pelo Al-Quds, que é um grupo de elite militar das guardas revolucionárias do Irã. Portanto, não é uma instituição iraniana, embora não seja o governo iraniano de maneira aberta dizendo que nós declaramos guerra a Israel. Embora diz que pagará caro, que a resposta será dura e assim por diante. Tudo bem? Então fiquemos atentos ao detalhe. E, no mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu reitero o pedido a você que compartilhe o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E, claro, convido você a fazer parte do Território Geopolítico, nosso curso, com aulas gravadas, uma metodologia única e exclusiva. Aulas gravadas com contextualização histórica, aulas ao vivo toda semana e um grupo no WhatsApp para estarmos informados ali e debatermos o que acontece no dia a dia do cenário geopolítico desse nosso mundão de Deus. No mais é isso. Conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.